Sejam todos bem-vindos na nossa casa de paz, de amor, de equilíbrio e para mais um encontro, mais um estudo sobre a Boa Nova de Jesus. E antes de começarmos a falar de Jesus, qual é a lição que ele trouxe hoje, vamos fechar os nossos olhos, buscar o nosso amigo espiritual. É muito importante a gente sentir o amigo espiritual perto de nós, pensar em Jesus, o nosso irmão, nosso mestre maior, que nos protege, nos guarda, nos auxilia, nos dá força e inspiração para carregarmos o fardo da vida encarnada. Que nós possamos, Mestre amado, nesta noite que viemos entender um pouco mais da sua Boa Nova e nos prepararmos para o passe, que esta Boa Nova, que a lição de hoje, possa falar alto em nosso coração, de maneira que nós possamos voltar para casa mais leve, mais feliz do que quando chegamos. Que assim seja. Nós estamos estudando o capítulo 13, que é um capítulo que fala que nós não devemos deixar a mão esquerda ver o que a mão direita faz. Porque quando nós fazemos isso, quando nós deixamos a mão esquerda ver o que nós fazemos, nós já recebemos a nossa recompensa. Jesus está comentando nisso no templo, ele está falando, ele está observando, ele está vendo quem que deixa as ofertas no templo e quem que não deixa, quanto que deixa, por que deixa, e ele comenta isso, que a nossa caridade, quando nós vamos fazer caridade, é muito importante que essa caridade seja oculta, que essa caridade seja para trazer iluminação, para trazer equilíbrio para nós. Mas as outras pessoas não precisam ficar sabendo disso. Nós não precisamos soar as trombetas porque nós fizemos uma caridade. Porque era este o costume que tinha naquela época. Cada vez que os fariseus faziam uma oferta no templo, era tocado um corno. Eles chamavam de trombetas, mas essa trombeta é algo muito parecido com o que nós temos no Brasil, que a gente chama de berrante. O berrante é um chifre, né, do bovino, e se tira um som desse instrumento, desse corno. E neles utilizavam o corno de carneiro, um corno mais curto, com um som mais aberto. Então, talvez para a gente entender a diferença do berrante para o corno, o berrante seria um carro com escapamento normal, o corno, um carro com escapamento aberto. A longe você está ouvindo isso. Então, eles mandavam tocar as trombetas quando eles iam fazer a oferta. Então, Jesus diz que isso eles já tinham recebido o galardão, já tinha recebido a recompensa, já tinha recebido a graça. E ele vai trazer isso, que se nós quisermos fazer a caridade, e nós queremos receber benefícios, graças de Deus, essa caridade precisa ser oculta. E nós estamos aqui no item de a caridade material e a caridade moral. Então nós precisamos separar isso. Por quê? O que a gente pensa quando a gente diz que quando vai fazer caridade, a mão esquerda não pode ver, ninguém pode saber. Então a gente pergunta assim, tudo bem, e como é que a gente faz com os pobres?
Como é que a gente faz com os necessitados? Como é que a gente faz uma campanha para os pobres? Como é que a gente faz uma campanha de inverno? Como é que a gente faz uma campanha de cesta básica? Como é que nós montamos ONGs? Como é que nós fazemos a caridade se ninguém pode saber o que nós estamos fazendo? Como é que nós vamos conseguir esse material, vamos conseguir esses benefícios anonimamente? Como é que nós vamos chegar no ouvido das pessoas? Essas perguntas são corretas e são verdadeiras. Por isso que aqui no Evangelho separa o que é caridade material e o que seria caridade moral. Então, o que é caridade filantrópica? É a caridade material. Por que ela é filantrópica? Porque nós podemos fazer essas coisas e quando nós vamos fazer esse trabalho social, nós vamos fazer campanhas e todo mundo vai saber que se está fazendo uma campanha. Aqui na casa, nós fazemos a campanha da cesta básica. O Adilson faz aqui a chamada, nós precisamos de doação e coisa parecida, e as pessoas vão trazer isso para a cesta básica, que é um trabalho social da nossa casa com estas famílias cadastradas e acompanhadas de perto. Então, essa caridade, essa filantropia não tem valor? Tem valor, tem um valor social, tem o valor de equilíbrio da sociedade que nós vivemos, tem o valor do empenho e da melhoria de todas as pessoas que estão envolvidas nesse desejo de ajudar e socorrer, causa um bem-estar para nós. Por quê? Porque isto, a gente se sente bem, nossa, eu socorri, nossa, eu ajudei. Então acontece uma calamidade, como nós tivemos a enchente no sul, então nós queremos colaborar, nós queremos ajudar, ou então a gente fica sabendo dos refugiados, das guerras, a gente quer ajudar, a gente quer colaborar, ou os médicos sem fronteiras que trabalham muitas vezes precariamente. Então isso causa um bem-estar para a gente. E esse bem-estar físico, ele te dá impulso, ele te dá desejo de você continuar melhorando e você continuar atuando. E ao mesmo tempo que você está fazendo isso, que você está ressentindo esse bem-estar, você tem as pessoas socorridas ao seu lado que também se sentiram bem e também ficaram felizes. E também tiveram condições de se alimentar, de se vestir e etc. Esse trabalho, ele é muito válido, mas ele é o trabalho, ele é a caridade que nós já recebemos a graça. Ele é um trabalho social, a gente se sente bem, as pessoas ficam sabendo do trabalho, olha, a casa fez isso, ou aquela pessoa, ela é muito líder, ela toma a liderança de equipe, desenvolveu uma campanha, nossa, que pessoa maravilhosa, que pessoa extraordinária. Então, esse olhar, esse trabalho social, já recebeu a graça, você recebe benefícios imediatamente. Então, você dá e você recebe. Por isso que diz que a lei do universo é esta, é dando que se recebe. Você oferta e recebe em dobro. E todos nós queremos fazer essa caridade e nós queremos realmente ser reconhecidos, receber alguma coisa em dobro, ser amparado pelos amigos espirituais, tem tanto méritos. Aí acontece alguma coisa na nossa vida, a gente fica doente, ou a gente fica desempregado, ou a gente tem que mudar de casa, ou a gente tem que mudar de trabalho, ou mudar de cidade, e aí a gente diz assim, nossa, mas eu tenho feito tanta caridade, eu tenho ajudado tanto, por que essas coisas acontecem comigo? Por que eu estou recebendo isso com essa caridade que eu estou fazendo?
Então, é nisso que a gente tem que esclarecer. A caridade filantrópica, você vai fazendo e vai recebendo, vai fazendo e vai recebendo, porque ela é aberta ao público. A caridade moral é aquela caridade que a mão esquerda não vai ver o que a mão direita está fazendo. Que caridade é essa? É aquilo que você consegue fazer ocultamente, que você não conta para ninguém, que ninguém fica sabendo, que ninguém vai te aplaudir, que ninguém vai te elogiar, que ninguém vai dizer, vai te admirar. E a pessoa que você está ajudando, ou a ONG, ou a rede, não importa o que você está auxiliando, é só ela que sabe. Só ela que coisa aquilo. Então, é um convívio, é uma troca entre você que está ajudando e o ser que está sendo ajudado. Você fica feliz em ajudar aquela pessoa ocultamente e aquela pessoa tem uma gratidão ou não tem uma gratidão. Porque às vezes a gente fica esperando que as pessoas tenham gratidão pelo ato caridoso que nós fizemos, mas nem sempre. Nós mesmos, muitas vezes, também não somos gratos com algumas coisas. Então, se a gente para pensar, quantas vezes nós fomos mal criados com os nossos pais? Quantas vezes nós fomos ingratos com os nossos pais? Quantas vezes nós magoamos os nossos irmãos? Quantas vezes nós ferimos o nosso companheiro, a nossa companheira? Quantas vezes nós fomos radicais em algumas coisas que não precisava ser radical? Então, quando nós esperamos a gratidão incondicional da outra pessoa, nós estamos esquecendo que nós também nem sempre temos gratidão incondicional. Nós vamos ter esses momentos e nós temos um desequilíbrio. Por que nós temos um desequilíbrio? Se nós não tivéssemos desequilíbrios, nós não estaríamos encarnados, é o primeiro ponto. Então nós temos resgate para fazer, mas é só resgate? Puxa vida, eu nunca acabo de pagar esse resgate, eu vivo em prova, eu vivo em expiações. Não, a vida não é só resgate, nós temos muitas coisas boas na nossa vida, é que nós frisamos e damos uma intensidade de valor às coisas negativas. Mas se a gente fosse pôr num papel, se a gente fosse descrever de um lado as coisas boas e de um lado as coisas ruins, as coisas boas ganham disparados. Então, nem sempre a gente vai receber uma retribuição dessa pessoa que não sabe. Mas eu não tenho dinheiro para ajudar, eu não tenho recursos para ajudar, eu não consigo ajudar as pessoas porque eu não ganho muito bem. E às vezes nós queremos até aquela situação, né? Mas se eu ganhasse na loteria, se eu ficasse... Porque nós queremos ganhar na loteria de um jeito muito específico, extraordinariamente específico. Nós falamos assim, puxa vida, eu poderia ganhar sozinho na loteria e ela acumulada. Então, se eu ganhasse na loteria, sozinho e acumulado, eu poderia fazer muita caridade. Porque do jeito que eu sou, o trabalho que eu tenho, a vida que eu levo, eu não consigo fazer essa caridade oculta. Bem, se você ganhasse na loteria, sozinho e acumulado, você não ia fazer caridade oculta, você ia fazer caridade filantrópica, do mesmo jeito. Mas a caridade oculta não envolve somente dinheiro, não envolve somente bens materiais. A grande maioria da caridade sequer envolve dinheiro ou sequer envolve bens materiais. Por quê? Ela pode ser uma visita nos hospitais. Tem muitas pessoas internadas que não recebem uma visita de ninguém.
ou não tem família, ou a família mora longe. Quem faz tratamento aqui em Campinas, no hospital da Unicamp, por exemplo, vou usar a Unicamp como referência porque é um hospital que eu conheço, tem uma quantidade imensa de pessoas ali fazendo tratamento, internado e tudo, e que a família mora muito longe. Muito longe, então ele não tem visita, a pessoa não tem condições de vir o tempo todo para fazer visita. Isso me faz lembrar uma vez que o médico disse que foi uma raridade. Minha prima ficou internada no hospital, ela morava em Carlinda, um lugar que está a 200 quilômetros para lá de Alta Floresta, no Mato Grosso do Norte. E ela veio para a Unicamp para fazer tratamento. E o meu tio, o pai dessa minha prima, ele veio junto. E ele não arredou o pé do quarto dela. Foi uma coisa assim, uma coisa espetacular, porque ele não saiu de dentro do hospital, ele se recusou a sair de dentro do hospital. Ela fez 25 anos dentro do hospital, e um mês e pouco depois que ela fez 25 anos, ela desencarnou, deixando 2 crianças pequenas. E o câncer, o tipo de câncer que ela tinha, realmente era intratável, inoperável, e foi tomando conta, foi se alastrando. E esse meu tio, ele, que hoje ele é padre, são umas histórias loucas. Ele não saiu daquele hospital e quando ela dormia, quando ela estava na medicação, ele fazia visita para esses lugares, essas pessoas que não tinham visita. Ele fazia roda de amigos, ia lá e coisa parecida. Ele ia para a capela para orar. A gente sabe disso, ele nunca comentou disso, a gente sabe de olhar e de ver. Orar para aquelas pessoas. E os médicos na época disseram assim, que eles nunca tinham visto uma coisa dessa. Um familiar de longe renunciar toda a vida dele, porque renunciou, ela ficou 3 meses internada, e pai, né? E pai, porque ele não era mãe, era pai, né? Então, isso causou uma grande impressão. Então, nos hospitais tem muitas pessoas carentes, tem muitas pessoas necessitadas, e a gente pode fazer uma visita, pode levar uma conversa, pode saborear as histórias daquelas pessoas, porque aquelas pessoas doentes, nem sempre ela tem a esperança de mais um tempo de vida. Tem muitas pessoas com esse diagnóstico fatal como tinha a minha prima. Então, a gente pode fazer isso. Outros lugares, orfanatos, as crianças também necessitam de acompanhamento, necessitam de carinho, necessitam. Outros lugares, casas de repouso, a gente não fala mais asilo, mas continua sendo um amontoado, continua sendo um asilo. Visitar os nossos parentes idosos, vê-los de perto, ouvir as suas histórias, ter um pouco de paciência e quando está com ele, guardar o celular, porque ele não vai entender como é que você foi visitá-lo e ficou no celular. Por que ele veio me visitar, mas o que ele tanto vê nesse celular? Então, ficar, ter uma conversa, escutar. Ai, mas os idosos são tão repetitivos. São sim. Eles contam a mesma história muitas vezes, sim, mas eles estão idosos, eles estão carentes, eles estão necessitados. E eu costumo brincar que eles viram crianças, só que grande, né? E não dá para controlar igual criança pequena. Então, isso também é uma caridade oculta. Prestar serviço voluntários em instituições, escolas, centros de saúde, que você pode fazer esse trabalho voluntário, tanto no centro de saúde quanto nas escolas. Então, tem uma infinidade. Participar de curso de bordados, de crochê. A minha sogra tem 80 anos.
ela tem um grupo de mulheres. Nessa faixa de idade, eu conheci uma mulher nesse grupo, com 92 anos, bordava ponto cruz sem óculos. Ai, meu Deus! Eu falei, ai, não é para essa encarnação, que eu uso óculos desde criança. 92 anos, ela borda ponto cruz, gente, sem óculos. Então, elas têm esse grupo de bordado, elas se reúnem uma vez por semana, cada uma leva um prato, e essa reunião é na casa, cada vez é na casa de uma, e aí leva um pratinho, docinho, salgadinho, tá? Fazem café, bordam, conversam, dão risada, brincam. O bordado elas doam para o Instituto Braille, para que eles possam arrecadar dinheiro para auxiliar na impressão de livros para cegos, instruções de escola para cegos e etc. Então tem um monte de coisa que nós podemos fazer sem gastar dinheiro, sem envolver propriamente dinheiro, mas principalmente ouvir o outro, colaborar voluntariamente, sabe? De quarta-feira, hoje, a gente não vê muito, mas de sábado tem bastante crianças, né? Então se propor a ajudar a cuidar das crianças, para elas não ficarem andando para lá e para cá, se propor a colaborar na casa espírita. O que eu posso fazer? Tem várias coisas que a gente pode fazer voluntariamente. Mas não, eu não vou na casa espírita, mas perto de mim tem uma igreja que precisa. Vai lá, colabora, socorre. Então, a caridade moral é essa caridade. É aquela moedinha que a viúva colocou no gasofilácio, que, segundo Herculano Pires, na minha tradução, equivalia a R$1. Mas ela deu a sua última coisa. Porque a gente gosta muito de dar, mas é aquilo que a gente não quer mais, né? Não quero mais essa bota, vou doar porque eu vou comprar outra. Não quero mais essa blusa porque eu vou comprar outra. Mas tem muitas coisas que a gente pode dar daquilo que está cheio no nosso coração. Uma conversa, uma oração. Eu conheço um grupo de outra casa espírita que eles se propuseram, eles fizeram um grupo e eles se propuseram a orar pela paz da Terra. Então, todos os dias, em X horário, elas abrem o Zoom, porque ficou super fácil, né, na internet, cada uma na sua casa, conversam um pouquinho, e aí elas oram pela paz da Terra. Eu descobri por mero acaso, ninguém contou a situação. Fui visitar uma dessas pessoas e, nossa, mas você... Sônia, que bom que você veio, você chegou na hora do nosso grupo de oração. Falei, olha, que legal, tá acontecendo. Então, isso é uma coisa muito bonita. A Terra precisa de paz. Quando a gente vê um crime, quando a gente vê uma coisa ruim, não é ficar mentalizando o crime, ficar falando daquilo, ficar vibrando para aquela pessoa, mas buscar o senso moral, falar para Deus, nossa, que misericórdia, tenha misericórdia dessa pessoa que é um doente e tenha misericórdia da família dessa pessoa que sofre. Porque sujeito ao erro, todos nós estamos. Sujeito a jogar pedra no outro, todos nós estamos também. Sabe? Mas eu acho que a gente tem sempre que lembrar daquela passagem de Jesus, quando a moça em pecado foi pego em adultério, e eles perguntaram para Jesus, essa mulher foi pego em adultério. O que você diz disso? Lógico que eles estavam querendo aborrecer Jesus e também fazer ele cair em contradição dos seus ensinos. Se ele falasse que tinha que cumprir a lei, ele falava de amor, que a lei de Moisés mandava apedrejar. Ele falava de amor, ele falava de perdão, ele falava de reconciliar com o adversário, ele falava de perdoar o inimigo. E se ele falasse que tinha que perdoar, ele ficava contra a lei, porque a lei deles dizia que tinha que apedrejar. Então, é uma sinuca de bico que a gente fala, né? Uma situação complexa.
E Jesus não fez julgamento. É isso que se espera da caridade oculta, que a gente não faça julgamento. E ele disse: quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. As coisas que acontecem em torno de nós no mundo, nós temos que ter esse olhar. Porque a irmã Rosária fala nessa passagem que eu estou lendo, trabalhando aqui hoje, que nós devemos amar uns aos outros e fazer para o outro aquilo que nós queremos que seja feito para nós. É a lei do quarto princípio moral que diz: o mal que eu não quero para mim, eu não posso fazer para o outro. Se nós nos pautássemos por essa lei, só por essa lei de o mal que eu não quero para mim, eu não faço para o outro, o mundo já estaria, a terra já estaria totalmente moralizada e ela já estaria em mundos de regeneração. Por quê? Porque todas as pessoas, sem exceções, faria o bem, pensaria no bem, traria o bem para o outro, porque ele não quer mal para ele e ele levaria o bem para todos. O grande problema, e aqui eu vou utilizar a fala de uma companheira nossa que diz assim: nós já sabemos as lições de Jesus decore e salteado, porque tudo e qualquer coisa que nós vamos falar relacionada ao Evangelho de Jesus, a sua boa nova, a pessoa vai dizer para a gente assim: ah, mas isso eu já sei, mas isso eu já li, mas isso eu já estudei. Então as lições nós sabemos decor e salteado. Falta aprender. Falta aprender. Então, saber as lições, nós sabemos de cor e salteado. O que nos falta é aprender. O que nos falta é praticar a lei de amor para com o próximo, exatamente como nós queremos que a lei de amor seja aplicada para nós. E como nós temos essa dificuldade, nós vamos arrastando e vamos dificultando o nosso progresso moral. Então, a caridade moral é um movimento de amor, é um movimento do nosso coração em favor de nós mesmos e em favor do próximo. Isso, a irmã Rosália está correta. Toda a religião e toda a moral se encerra nisso. E nós já estaríamos num mundo mais feliz, estaríamos em uma condição de regeneração e não de expiações e provas. E é um trabalho e é um papel de todos nós. Não é um papel para, eu vou mostrar com o dedo, é um papel deles ou dela, ou não. É um trabalho de reconstrução para todos nós. Todos nós precisamos construir essa moralidade dentro de nós, essa caridade dentro de nós. Então, isso que é a boa nova de hoje. Quando é que nós somos filantrópicos e quando é que nós somos caridosos. Vamos, então, elevar os nossos pensamentos, buscar Jesus, o nosso Mestre, o nosso irmão maior, para nos prepararmos para o passe dessa noite. Mestre amado Jesus, nestes instantes em que aprendemos um pouco mais da sua boa nova, que aprendemos, Senhor, do quarto princípio que nos diz que o mal que eu não quero para mim, eu não devo fazer para ninguém, que eu consiga e todos nós consigamos praticar esse princípio de amor, esse princípio de caridade, moralizando a nós mesmos, cuidando e amparando dos nossos familiares e amigos, socorrendo os necessitados, através da nossa palavra amiga, através da nossa palavra de compaixão, através do nosso acolhimento de amor e de esperança para com todos. Nós agradecemos a oportunidade
de estarmos reunidos em seu nome, junto com a equipe espiritual, nos auxiliando para o nosso próprio progresso. Nós te agradecemos por tudo e que a tua paz esteja com todos.